Então, como é que Deus ele lida, né? Ele lida com a Bíblia. Como é que ele lida com a Bíblia? O tempo que ele lida na Bíblia ali. O tempo é medido por 7. Deus ele mede sempre o tempo por 7, né? Então, Deus ele criou o mundo em 7 dias. E ao 7º dia ele fez o descanso. Vamos ver como é que o judeu lida com a Bíblia? E de acordo com a lei do Velho Testamento, os judeus são obrigados a descansar a cada 7 dias. A cada 7 semanas, depois da Páscoa, eles comemoram uma grande festa e um descanso. No 7º mês, eles comemoram 3 das suas maiores festas e um descanso. A cada 7 anos, há um descanso para a terra, e a cada 49 anos, que é 7 vezes 7, os judeus comemoram um ano de jubileu, que é um ano de descanso para a terra e de liberdade para o povo. Então, a cada 49 anos, que é 7 vezes 7, os judeus comemoram um ano de jubileu, que é um ano de descanso para a terra e de liberdade para o povo. Então faz sentido que Deus tem feito o mundo em 6 dias, né, e descansado no 7º dia, que é quando Jesus retorna para estabelecer seu reino na terra. Apocalipse capítulo 20, diz ali em Apocalipse capítulo 20, né? Vamos ver as passagens. O que diz as passagens bíblicas? O que fala lá em Oséias? Oséias ali ele fala sobre os judeus. O que diz em Oséias no capítulo 6 e no versículo 2? Oséias no capítulo 6, no versículo 2 diz: depois de 2 dias nos dará vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Espera aí. Diante dele, no 3º dia? Porque ele lida com os dias? Fala no 3º dia, depois de 2 dias. Depois de 2 dias, quando Jesus veio ao mundo, ele foi rejeitado. E então espalhou-se a nação pelo mundo todo. Então não houve nação por 1900 anos. Mas Deus diz que depois de 2 dias ou 2000 anos, eu revigorarei. E então Israel viverá diante de mim. E isso já podemos ver, irmão. A nação de Israel, que foi espalhada, agora foi reunida diante dos nossos olhos. Em 1948, Israel se tornou uma nação novamente. Deus fez agora estabelecer essa nação diante dele, para que Cristo Jesus, o Rei, viesse descer com um livro. O livro que fala, né, da sua segunda vinda. Porque você vê que Israel é uma nação, mas Israel é uma nação, mas não tem um rei. Israel é uma terra onde deveria ter um rei, mas não tem um rei em Israel. Por que não tem um rei em Israel? Porque Jesus ele virá com o seu livro, um único, e vai abrir o livro, vai abrir esse livro e vai dizer: eu sou o dono dessas terras, eu sou o dono de Israel. Porque, irmão, ninguém hoje pode provar que é rei de Israel. Quem é que pode provar que é rei de Israel? Quem é que pode chegar lá e dizer assim: eu sou filho de Davi? Quem é que vai poder chegar lá e dizer assim: ó, eu provo aqui que eu sou herdeiro dessa terra, eu provo que eu sou rei de Israel? Israel não tem rei até hoje. Por quê? Porque Israel foi uma nação espalhada pelo mundo. Então não pode ter um rei. O único rei é aquele que virá com um livro. Apocalipse capítulo 5 diz ali que João fala sobre que ele viu o cordeiro segurando o livro, o leão da tribo de Judá. Então Jesus ele virá com este livro. Ele vai descer e ele vai dizer: eu sou o rei. Ele vai tomar a terra, né? O Apocalipse capítulo 5 fala sobre isso. Por acaso você já conheceu um cananita? Um cananita? Nunca conheceu um cananita? E um amorita? Um amorita? Já conheceu um amorita? Não conheceu um amorita por quê? Não,
porque eles foram os inimigos de Israel. Eles não foram preservados. Eles não foram preservados e Deus matou todos. Eles sumiram. E os judeus foram aqueles. Os judeus eles foram porque eles foram um povo escolhido por Deus. O judeu é um povo escolhido por Deus. Deus os trouxe do Egito e tem de cumprir a sua promessa. Mas os judeus continuam rejeitando a Deus. Os judeus eles continuam rejeitando. Por que eles continuam rejeitando a Deus? Porque depois de 2 dias nos revigorará e no 3º dia viveremos diante dele. Êxodo, lá no capítulo 19. E no versículo 11, a palavra diz assim, ó: e estejam prontos para o 3º dia, porquanto no 3º dia o Senhor descerá diante dos olhos de todos o povo e sobre o monte Sinai. Imagina. Deus fala, depois de 2 dias nos revigorará e no 3º dia viveremos diante dele. A nação de Israel, quer dizer, depois de 2 dias, ficou 1900 anos sem ser reconhecida. 2000 anos, depois de 2 dias, que são 2000 anos, nos revigorará. Olha aí. E viveremos diante dele. Em Êxodo, lá no capítulo 19, 11, fala também que e estejam prontos para o 3º dia, que são 3000 anos. No 3º dia o Senhor descerá diante dos seus olhos, né? No monte Sinai. Mateus no capítulo 7 e no versículo 1, a palavra diz, 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João. Veja aí que ele tomou quem? A Pedro e a Tiago e a João, e os conduziu para um monte em particular, e transfigurou-o diante dele, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Vamos ver aí 3, né? Ele pegou 3, ele está querendo passar uma mensagem. Deus pegou quem? Tiago, né? João, né? E Pedro. 3. Por que Jesus pegou 3, não todos os discípulos? E lá ele transfigurou. Por quê? O que Jesus... E ainda esqueci de falar do primeiro versículo que fala 6 dias depois. Olha aí. 6 dias depois, como se fosse passar uma mensagem. O que é que Jesus quer dizer com isso? O que Deus quer dizer com isso? Lembramos que o tempo de Adão até Jesus são de 4000 anos, ou 4 dias. E o tempo do período da igreja seria de 2000 anos. Ou seja 2000 anos, ou seja, 2 dias. Então será que depois de 6000 anos, ou 6 dias, Deus revigoraria a Israel e cumpriria o que prometeu? Será? Breve, muito breve, haverá um tempo de julgamento como nunca houve, meu irmão. Como nunca houve antes. E ali verão o que é. É um período de 7 anos. Um período de 7 anos. Deus já julgou o mundo nos tempos de Noé. Gênesis capítulo 6. Sodoma e Gomorra foi acabada, né? Mas os crentes, eles foram salvos naquela época. Eles foram salvos naquela época. Os crentes, o povo de Deus foram salvos. Deus ele nunca deixou o seu povo só. Deus ele nunca deixou o seu povo, mesmo que sofresse, sozinho. Porque Deus, irmão, ele tem prometido. Ele tem prometido. E o que ele prometeu, ele vai cumprir. O que Deus tem prometido na sua vida, ele vai cumprir. Ele não vai deixar as palavras dele passar. Ele salvou Noé. Ele avisou para Noé, assim como ele avisou para Noé, que o mundo ia acabar com o dilúvio. E aquele povo dizia que Noé era louco. Assim está sendo hoje. Os crentes estão falando da Bíblia. Os crentes estão passando a mensagem.
E muitos não estão ouvindo. Muitos não estão ouvindo. Muitas pessoas estão deixando de Deus. Muitas pessoas estão esquecendo das promessas de Deus na sua vida. Eu só sei dizer que o fim do mundo está acontecendo para todas as pessoas. O fim do mundo está acontecendo para muita gente. Romanos, capítulo 3, versículo 20 e 23. Aos Romanos, capítulo 3, versículo 20 e 23. Somente o justo herdará o reino dos céus. Só Jesus pode te dar a vida eterna. Só Jesus pode te acolher no seio de Abraão. Só Jesus poderá te salvar. Mas isso, irmão, depende da tua fé. Depende do teu arrependimento. E se você ouviu isso tudo, esse primeiro vídeo, esse segundo vídeo, sobre o fim, eu queria te dizer, isso é supostamente o que eu falei, mas o que eu sei realmente é que o fim do mundo está acontecendo aí para muitas pessoas. O fim do mundo está acontecendo para muita gente aí, olha. Muita gente está entrando na droga, muita gente não está se amando mais, muitas pessoas estão correndo para o mundo, as portas largas, e está deixando de Cristo. Eu queria te dizer que Jesus, Ele quer te salvar. Eu queria te dizer que Jesus, Ele quer te mostrar um caminho melhor, um mundo melhor. Um mundo onde você possa ser feliz, onde você possa ser mais forte, onde você pode deixar tudo isso que você está fazendo de errado, onde você pode se arrepender. Jesus, Ele quer te salvar, Ele quer te mostrar melhor para você. Mas, irmão, Ele quer que você também se arrependa dos pecados e não venha cometer mais. Ele quer também que você descubra que você é forte, que dentro de você está a força. E Ele quer também te passar essa mensagem, que Deus virá e que Ele é o teu advogado hoje. Jesus é hoje teu advogado e amanhã Ele é o teu juiz. Mas pelo amor Ele quer te defender, irmão. Ele não quer bater o martelo contra você. Ele quer te salvar. Ele quer te botar nos altos. Ele quer que você saia de onde você está. Ele quer que você saia do poço, do lago. Ele quer que você vá com Ele. Se você está ouvindo hoje essa mensagem, meu amado, deixa tudo que você está fazendo de errado. Se você está na droga, se hoje você fumou, se hoje você bebeu, pare com isso. Pare com isso, teu corpo é santo. Pare que Jesus, Ele quer te salvar. Escute o que eu estou te dizendo. Abra seu coração para Jesus. Ore a Ele, busque a Ele. Ele vai te mostrar um caminho melhor. Você vai ver o que eu estou dizendo para você. É com amor, meu querido. Pare com a droga. Pare com a libidinagem. Pare com tudo isso. Entregue seu corpo para Deus, sua alma, seu espírito.